Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para o nosso primeiro momento aqui juntos, no nosso aquecimento PCSC. Quem vos fala sou eu, professor Wagner Santos. Como é típico de um primeiro momento em que estamos juntos, é sempre interessante que a gente se apresente um pouquinho, né? Então, sou o professor Wagner Santos, 20 anos de sala de aula por baixo aí, né, gravando em milhões de lugares. Comecei dando aula no ensino médio e ensino fundamental, passamos por lá também. E hoje estamos aqui, né, já no online desde 2019, quando eu entrei para o Estratégia, e de lá para cá as coisas foram se desenrolando até que, desde 2023, eu sou exclusivo do online, beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. A gente vai conversar sobre língua portuguesa. Espero que a gente converse, que a gente consiga fazer as coisas de uma forma um pouco diferente, né? Com a menor quantidade possível de decoreba desnecessária. Somente aquilo que você realmente deve decorar para resolver. Principalmente quando o assunto são questões como essas de hoje, que são questões de morfologia de quem? Da nossa queridona, nossa querida FGV. Bora que só bora? Bora que só bora. Então, estamos juntos aqui, eu aqui, ó, professor Wagner Santos, língua portuguesa, aqui no nosso aquecimento Polícia Civil de Santa Catarina. Beleza, galera? Então a gente vai conversar muita coisa por aqui, a gente vai ver muita coisa por aqui. Não se preocupe que tudo aquilo que eu puder te ajudar, eu vou fazer sem dúvida nenhuma. Bora que só bora? Bora lá então, ó. Para começar, a gente tem um combinado aqui, ó. Sempre que eu bebo água, você bebe água. Que Brasília é uma terra um pouco seca, diferente talvez aí de Santa Catarina. Mas bebe água comigo. Na verdade, essa aqui não é uma água, não. É um chazinho do capeta aqui, que é um negócio mais energético pra gente ficar aqui fritando. Já vou te pedir desculpas, porque, como você pode perceber bem aqui em cima, nós temos uma acompanhante, uma moça chamada Kate, the Cat, que é a dona da casa, tá, gente? Eu juro pra vocês que eu já tentei, mas ela não costuma atrapalhar a gente de maneira nenhuma. Vamos junto? Vamos junto e misturado, vamos lá. Começando então, já convidando vocês para que vocês possam me seguir, né? Aliás, se inscrever lá no meu canal se vocês sentirem vontade, entrar para o nosso grupo de WhatsApp e me seguir lá no Instagram se você também se sentir à vontade com relação a isso. Bora junto? Bora que só bora. Vamos para a primeira questão, vamos lá. Na nossa primeirinha questão de morfologia, nós temos o seguinte. As frases a seguir, então uma questão de morfologia da FGV 2025, morfologia que tem se tornado, nos últimos tempos, eu digo desde 2019 mais ou menos, mas com um aumento substancial a partir de 2023, tem se tornado o segundo conteúdo mais cobrado. E olha que assim, é morfologia sem contar coesão, né? Assim, se a gente contar coesão, ela quase empata com interpretação de texto, né? E as bancas têm se debruçado demais sobre essa noção do quê? Sobre essa noção da construção, digamos assim, de um pensamento de você ter o maior conhecimento possível dentro da língua portuguesa, né? Por isso que eu falo sempre que a decoreba ela é um fato que não tem como nós fugirmos, né, da ideia, mas bancas como a FGV, que são bancas linguísticas, o que são bancas linguísticas especificamente? São essas bancas em que a gente consegue entender que o pensamento vai além, né? Assim, vai voar, voar, subir, subir. Vai além daquilo que a gente está acostumado. Então, para essas bancas, a gente precisa de muita atenção por conta das modificações que elas vão fazendo conforme a cobrança. Então, você vai perceber que na FGV a morfologia ela é interpretativa e é sintática também, porque as coisas são entremeadas. A gente não tem como ensinar análise sintática sem lembrar de morfologia, né? E assim sucessivamente. Beleza? Bora que só bora. Então, vamos lá. Para começar, nós temos o seguinte. As frases a seguir mostram uma locução adjetiva sublinhada. Lembra vocês sempre que locução adjetiva é um elemento que vai ter um valor de adjetivo, né? Então, assim, é uma locução formada essencialmente, vamos puxar aqui uma outra corzinha, ó. É uma locução formada essencialmente por uma preposição, muito corriqueiramente a preposição de, tá? Mais um substantivo em essência, beleza? Não é só isso que vai funcionar na nossa vida. Pode acontecer com um advérbio, mas é muito raro. A gente vai perceber que é usualmente por meio de um substantivo, beleza? Então vamos dar uma olhada. Eles já deixaram marcadas, né?
mas eles dizem o seguinte, ó, assinale a frase em que o adjetivo, substituto, está adequado. Então, a ideia é basicamente uma questão de morfologia com reescrita. Por que morfologia com reescrita? Porque é morfologia porque ele está falando de locução adjetiva com adjetivo, certo? Ele está pedindo uma troca. Beleza, então tem morfologia no meio dessa história. E além de tudo, ainda vamos ter que trabalhar com a interpretação. Vamos junto lá. Ó, as atitudes das mulheres são firmes. As atitudes fêmeas são firmes? Não, né? Não nos serve como resposta, seriam as atitudes femininas são firmes. Por quê? Femininão não, né? É porque eu falei um são junto, ó. Se acostuma com o TDAH do Bola de Fogo, hein? Femininas são firmes. Fêmeas serve para distinguir, vamos dizer assim, o gênero, certo? Então a gente vai colocar que fêmea é o oposto, né? A contraparte feminina de macho. Então você diz, por exemplo, que alguma coisa é fêmea ou macho no sentido de uma distinção de gênero, tá? Quando eu estou me referindo, e aí eu preciso me referir a um ser que tenha gênero biológico, né? Assim, a ideia de feminino e masculino consegue ser aplicado a elementos que não são humanos ou animados, né? O que a gente chama de animados? Aí seriam elementos que podem ser distintos nesse tipo de gênero. Sempre vale a pena lembrar que a gente tem dois tipos de gênero em português, né? O gênero gramatical, que é o gênero da palavra, e o gênero biológico, que é a da discussão gigantesca que a gente encontra em muitos lugares. Bora que só bora? Bora que só bora. O quadro mostra partes pintadas de branco. Branqueadas não nos serve. Na verdade, aqui eu teria muita dificuldade para encontrar um para pintadas de branco, né? Seria talvez partes esbranquiçadas, mas mesmo assim eu acho bem ruim essa ideia de esbranquiçadas, certo? Por que eu acho bem ruim? Porque, na verdade, pintada de branco é diferente de esbranquiçado, mas ok. Branqueada seria alguma coisa que foi, digamos, por exemplo, você tem uma camisa preta. Essa camisa tá lá russa, como a gente chama, né? Tá perdendo a cor. A gente vai dizer que ela foi branqueada, né? Transformada em branco, vamos dizer assim. Então, fica muito atento porque não é muito bem isso aqui, tá? Branqueada é algo transformado, algo que foi transformado em branco. Vamos colocar dessa forma porque eu acho que fica melhor para você entender. Então, ó, transformado em branco. Beleza. Vamos para a letra C? Vamos para a letra C. Ela nos diz o seguinte, ó. O fim do ano está por um fio. É verdade. O fim do ano está iminente. Gostamos disso aqui. Por quê? Iminente é algo bastante próximo. Então, ó, é algo próximo. E a expressão por um fio significa exatamente algo próximo. Então, está por um fio, ou seja, está chegando. Cuidado porque eminente é diferente de iminente, tá? Eminente é alguma coisa, digamos, é uma autoridade. Então, quando você tem, por exemplo, a famosa vossa eminência, que é quando você se refere aos bispos e cardeais, né? Então, quando você fala vossa eminência, você atribui uma noção de autoridade àquela determinada criatura. Então, alguma coisa eminente, alguma coisa chique, forte, autoritária, né? Assim, ou seja, que tem autoridade. Iminente é algo próximo. Essa relação entre iminente e eminente é uma relação que a gente entende como sendo uma relação de famosos parônimos, ou seja, palavras que são muito próximas quanto à escrita ou quanto à fonética, mas apresentam sentidos diferentes. Fechou? O secretário está com uma roupa fora de moda. Fora de moda não é a mesma coisa de disforme. Disforme é sem forma, tá? Não é fora de moda, beleza? Fora de moda seria alguma coisa provavelmente démodé ou ultrapassado. No caso, ultrapassada, né? Disforme é sem forma e não sem moda, ok? Então, sem forma.
Vamos ver? A menina mostrava-se de bons modos. A menina mostrava-se modelar? Não, né? A menina mostrava-se de bons modos. Seria talvez. Cara, aqui eu não consigo encontrar, porque modelar é algo que pode ser modelado, né? Não é de modelo. Né? Assim, talvez a menina se mostra de forma. Não modelar também não daria. A menina mostrava-se um modelo. Pronto. Seria o mais próximo que a gente teria aqui, ó. A gente poderia entender talvez como modelo. Mas modelar é algo que pode ser moldado. Que pode ser moldado. Certo? Pegou visão junto com bola de fogo? Pegou visão. Então, respostinha, letra C. Realmente de quê? Caraca, moleque, que dia, que isso? Toca um pagodinho só para relaxar. Bora para a segunda questão? Vem com bola de fogo. Segunda questão. Temos o seguinte, ó. Leia o trecho a seguir. Leia o trecho a seguir. Vamos dar uma olhada então. Leia o trecho a seguir. Essa ave presta também um grande serviço à medicina. Sem a sua ajuda, as lobeliáceas, que coisa bonita, não se poderiam reproduzir. Dessa planta de belíssimas flores azuis se extrai a lobelina, usada como ressuscitador, meu Deus do céu, na insuficiência respiratória e no colapso periférico. Então, ó, assinale a opção em que o adjetivo grande, the big, mostra o mesmo significado do trecho acima. Então, ó, essa ave presta um grande serviço, é um serviço, presta atenção, ó, não é um serviço intensificadamente grande, no sentido de, por exemplo, o Wagner é grande, né? Assim, esse é um serviço grande, no serviço de ser longo. É um serviço importante. Aqui nós temos o valor de importante serviço à medicina. Até, né, assim, é uma qualificação um pouquitico diferente aqui, tá? Vamos dar uma olhada onde esse grande vai apresentar o mesmo sentido, tá? Ó, minuete da corte, dança originária da França, caracterizada pela nobreza e leveza dos gestos. Gozou de grande popularidade na corte portuguesa. Aqui, ó, é intensidade. Não é uma importante popularidade, certo? É intensidade no sentido de que você está quase que, nesse caso, você está quantificando a popularidade. Só que como ela é uncountable, né? Você não consegue contar a popularidade, então você intensifica. Elementos de valor abstrato são usualmente intensificados e não quantificados, tá? Pegou? Vamos lá. Grandessíssima. E a injúria que ia soltar era tão grande que o engasgou. Tão grande no sentido aqui, né, no caso, de também uma intensidade. Ou seja, não era importante. Pegou aqui essa ideia? Ó? Não era importante, era intensidade também. Era tão enormemente pesada, né, que a gente, logicamente, aqui é uma intensidade. E começou a procurar por toda a casa. Não. Era esta muito grande. Aqui, ó, claramente tamanho, né? Nesse caso não é nem intensidade, é tamanho mesmo, porque aí ele está falando sobre a casa. A casa não era muito grande. Muito é uma forma arcaica para muito, né? Então, neste caso aqui, a gente vai entender essa ideia, tá? Então, temos essa visãozinha. Uns enfureciam-se, outros riam sem querer, do que resultava que saíam de muitas vezes com a cara cortada, com um grande prazer do menino e descrédito do padrinho. Então, ó, grande prazer, no caso aqui, temos uma noção de intensidade. Também não é uma noção de importância, certo? A comadre trouxe um par de bentinhos da Senhora do Monte do Carmo, que tinham grande valor na história dos milagres, e o lançou ao pescoço de Chiquinha. Ou seja, que tinha um grande valor, nesse caso a gente percebe, é a última que sobrou, né? A única que nos sobrou aqui neste casinho, e a gente vai entender então que essa construção aqui de grande é importante valor, certo? Então, nesse caso, você tem uma leitura, o quê? Semântica. É uma análise da semântica do adjetivo. E aí a gente volta a lembrar. Bancas muito linguísticas, como a FGV é, né? Assim, eu diria, inclusive, que a mais linguística hoje,
e o Sebrasp, que está ali pertinho, são bancas que não vão brincar, por exemplo, com essas significações. Tranquilo? E nem é uma questão de decoreba. Bora que só bora. Letra E de Eguinha, pocotó, 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 pocotó. Vamos junto, vamos lá, galera. Eu sou doido, tá? Você se acostume. Próxima questãozinha. O que nós temos? Vamos dar uma olhada. Este tipo de questão eu adoro. E é um tipo de questão que, basicamente, a FGV, exclusivamente no Brasil, faz. Estamos falando de concurso no Brasil, né? Eu não sei se no mundo. No universo, só a FGV faz. Vamos lá. Assinale a frase em que a forma do gerúndio... Então, o que o gerúndio faz? Ah, Wagner, eu tenho um professor que sempre disse que o uso do gerúndio é errado, que é gerundismo. Não, gente. Gerúndio é plenamente aceito na língua portuguesa, principalmente no Brasil, galera. Por favor. Não entra nessa pira de que qualquer uso de gerúndio é errado. Não, a gente usa gerúndio de muitas formas corretas. Inclusive, todas essas aqui que não a resposta à questão estão corretas. O que o gerúndio entrega para nós, né? Era uma ação continuada, era uma ação que se prolonga no decorrer do tempo, tá? É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. O gerúndio, ele se prolonga no decorrer do tempo. É uma ação, ainda que esteja encerrada no momento, mas que quando ocorria, né, era uma ação prolongada. Por exemplo, se eu dissesse o seguinte, estávamos trabalhando para essa aula. A gente já não está mais, porque se estávamos, é uma ação encerrada, beleza. Mas você percebe que não era uma ação única. Era uma ação que se desenrolava no tempo. Por isso, inclusive, que esse uso precisa ser muito controlado. Por quê? Qual é o gerundismo ruim, né? É aquele... Aliás, todo gerundismo é ruim, mas qual o uso do gerúndio ruim? É aquele em que você apresenta uma significação que não faz sentido para essa noção de continuidade. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, eu estarei enviando a aula ainda hoje. Se eu digo eu estarei enviando a aula ainda hoje, eu não vou enviar a aula, eu vou passar o dia enviando. Ou seja, no final das contas eu não vou enviar. Esse sentido do futuro como uma ação que não pode se desenrolar é ruim. Se eu disser eu estarei estudando no dia de hoje, aí sim, que é o futuro. Ó, eu vou continuar, mas é uma ação que se prolonga na relação temporal, né? Mas tem algumas ações que não faz sentido. Se eu disser, por exemplo, essa história do enviando mesmo, né? Eles estarão enviando a sua apólice hoje. Uai, vai passar um dia inteiro enviando? Não, eles enviarão, certo? Então, é esse tipo de relação que você tem que tomar cuidado. Inclusive para sua redação. E não entra na pilha. Eu fui 15 anos corretor das 4 maiores bancas, de 8, mas assim, das maiores às 4 maiores bancas do Brasil, Sebrasp, FGV, Sesgran Rio e Vunesp. Corrigi nas 4, corrigi a redação nas 4. Em nenhuma delas, eles pedem pra gente penalizar gerúndio. Tá? Aí corrigi ADES, Quadrix, outras banquinhas por aí. Então, o que você precisa pensar? Você sempre precisa pensar que olha para esse gerúndio e analisa o sentido. Não é simplesmente por ser utilizado que você vai perder ponto, porque isso aí é... Porque tem muito gato aqui, tá, gente? São 2 gatas. Isso aí é recurso certo, tá? Então vamos dar uma olhada, ó. Entrou no recinto, então, ó, está mal emprogada, ó, pelo fato de as ações expressas não poderem ser simultâneas. Tá, aqui então temos um sentido um pouquinho mais alto, ó. As ações expressas não poderem ser simultâneas. Vamos dar uma olhada? Ó, entrou, primeira ação, no recinto cantando o hino nacional, que é o quê? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. É evidências, né, gente? Claro. Então, ó, entrou no recinto cantando? Pode. Você pode andar cantando, você pode tomar banho cantando, você pode fazer coisas escatológicas, poop, cantando, né? Se você tiver gato ou cachorro, você estará acompanhado. Sei lá, você pode até ter ali uma relação, um intercurso físico com outra pessoa cantando, né? Pode. Transar cantando, você pode. Mas entrar cantando pode também, certo? Presta atenção. Encontrei Pedro. Então, ó, primeira ação, o fato de encontrar. Passeando pelo parque. Beleza, passeou. Dá para fazer as duas coisas? Dá. O Pedro pode estar passeando? Pode, claro.
Tendo sido advertido, passou a obedecer. Aqui o gerúndio é o tendo, né? Então, ó, tendo sido, passou. Beleza, tranquilo, né? É como, nesse caso aqui, eu tenho uma redução. É como se fosse, ó, após ter sido advertido. Então, tem um valor o quê? Um valor temporal, mas também que pode ter um valor causal. Se eu disser, por exemplo, por ter sido, aí ele tem um valor aqui, ó, de causa, tá? Muito cuidado, porque as reduzidas de gerúndio costumam ser tretosas na nossa vida, beleza? Então, é este processo que a gente precisa entender. Tranquilizou? Beleza. Chovendo muito, não sairia de casa. Ó, aqui eu tenho que analisar o chovendo e o sairia. Não tenho uma noção de simultaneidade perfeita, ó. Chovendo muito não sairia, você percebe que você tem uma noção condicional, né? Se chovesse muito, não sairia. Eu cortei aqui só para ficar mais rapidinho, tá, gente? Então, ó, não sairia. Beleza. Então, tá correto. Qual é o problema aqui, ó? Pipinão. Pipinão é na letra E de quê? De aguinha, pocotó, pocotó, pocotó. O que a gente vai ter, ó? Acordou escrevendo uma reclamação para a empresa. Esta ação de acordar não pode acontecer de maneira simultânea. Você estava dormindo, você, tipo, brother, você tá lá, acorda escrevendo, não tem como, né? Seria acordou, ou então acordando, escreveu uma reclamação para a empresa. Ao acordar, ou acordou e escreveu uma reclamação para a empresa. Essa noção do acordar escrevendo não tem jeito. Você pode dizer, por exemplo, acordou gritando. Pode, porque você no sonho ali gritou, mas escrever e acordar são duas ações que não conseguem acontecer de forma simultânea. Acordou levando uma lambida do cachorro. Pode também. Fechou? Bora que só bora. Bora que só bora. Vamos lá. Mais uma questãozinha, quarta questão da morfologia nossa aqui de cada dia. Nós temos o quê? Se isto te convier, faze rapidamente. Assinale a opção que mostra formas que repetem os mesmos tempos verbais e as mesmas pessoas, tá? Então, ó, e as mesmas pessoas. Nesse caso, a gente vai pensar o seguinte: se isso te convier, nós estamos diante do que nós chamamos de futuro do subjuntivo. Esse, inclusive, é o futuro do subjuntivo do verbo convir, que não é se isso te convir, né? Assim, são esses verbos que pegam. Os verbos principalmente derivados de ter, vir, haver e por. Eles, quando são derivados desses quatro verbos, obviamente, eles têm que seguir o que esses quatro verbos nos dizem, né? Então, se ele é derivado, significa dizer que eu vou usar esses quatro como base. O verbo é a base, certo? Aí eu tenho, ó, faze rapidamente. O faze é o quê? É a famosa pessoa do imperativo. Que pessoa do imperativo? Ó, você vai pensar o seguinte: quando você tem o imperativo afirmativo, a segunda pessoa copia a segunda pessoa do presente do indicativo. Você tem que dar uma olhada nisso, porque é uma história um pouco mais longa, tá? Aqui a gente está na resolução da questão, né? Então, ó, eu faço, tu fazes. Tira o S, faze tu. Beleza? Então, aqui a gente percebe que é, ó, segunda pessoa do imperativo no singular. Beleza. Vamos olhar qual é a pessoa aqui, ó. Primeira pessoa do subjuntivo, ó. Se eu convier, se tu convieres, convierdes, se ele convier. Beleza. Se isso convier, ó, isto é o sujeito de convier. Então aqui, ó, estamos diante da terceira pessoa do singular. Beleza. Vamos resolver, ó. Se eu chegar, se tu chegares, se ele chegar. Beleza. Chegue. Eu chego, tu chegas. Opa, não serve. Para ser a segunda pessoa, teria que ser o quê, ó? Chega tu. Não se esqueça, ó. Imperativo afirmativo. Isso aqui cai que nem
manga do pé, tá? Ó, afirmativo. Você vai formar assim, ó. Só tem a partir da segunda pessoa. Segunda, terceira pessoa do singular, singular. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Beleza. A segunda do plural é, presta atenção aqui no bola de fogo, ó. Presente do indicativo sem o S. Certo? Então, ó, seria eu chego. Eu vou mostrar só nesse aqui diretão assim. Tu chegas. Opa, chega tu. Beleza? Terceira pessoa aqui é presente do subjuntivo, diretão. A primeira pessoa do plural é presente do subjuntivo, também diretão. A mesma coisa aqui embaixo, ó, presente do indicativo sem o S. E aqui também presente do subjuntivo. Certo? Então, ó, se eu colocar, se tu colocar, se ele colocar, beleza. Aqui, então, está correto. Mas, ó, eu coloco, tu colocas. Então, aqui seria coloca tu e não coloque. Coloque a terceira pessoa, tá? Que eu coloque, que tu coloques, que ele coloque. Isso aqui é terceira pessoa, tá? Assim como chegue. Que eu chegue, que tu chegues, que ele chegue. Se eu tiver, se tu tiverdes, se ele tiver. Beleza. Eu tenho, tu tens. Opa! Então, ó, eu tenho, tu tens. Seria tem, tu. Que coisa horrorosa, né? O tenha é que ele tenha. Terceira pessoa. Estamos entre esses dois. Opa, opa, opa. O põe, ó, eu ponho, tu pões. Está correto. Eu vejo, tu vês. Está correto. Qual é o problema? Vamos lá. Basicamente, a ideia é do seguinte, ó. Se eu puser, se tu puserdes, se ele puser. Opa, opa, opa. O problema está aqui no por. Porque seria puser. Se eu vir, se tu virdes, se ele vir. Beleza? Aqui é do verbo ver. Nossa respostola, nesse caso, vai ser letra E. Essa questão, ela pega porque, além de zoar com vocês com relação ao imperativo, que é problemático, também está zoando com relação ao futuro do subjuntivo. Por quê? Em alguns casos, nos verbos principalmente irregulares, nós vamos ter o futuro do subjuntivo coincidindo com o infinitivo. Então, se eu disser, por exemplo, ó, se eu comer, se tu comer, se ele comer, se nós comer. Beleza, se eu comer. Se eu tenho, por exemplo, o verbo ouvir. Se eu ouvir, ok. Mas quando eu pego, por exemplo, o verbo pôr, eu tenho se eu puser. Quando eu penso o verbo ver, seria se eu vir. Quando eu penso o verbo vir, seria se eu vier. Então, são verbos que não coincidem o futuro do subjuntivo com o infinitivo. Só que como a maior parte dos verbos faz essa coincidência, nós passamos a ter um problema. Fechou? Bora que só bora. Ai, deu um negócio aqui no ouvido. Bora que só bora. Vamos lá. Próxima questãozinha. O que nós temos? A frase em que a forma verbal está conjugada corretamente. Assinalar essa frase, ó. O policial interviu. Problemático, ó. Por quê? O verbo intervir, é derivado do verbo vir, certo? Então, ó, intervir é derivado do vir. Ok. Então, eu tenho que eu viu. Não, né? Ó, eu vim, tu viestes, ele veio. Então seria, ó, o vir vai ser ele veio, o policial veio. Então, o policial interveio. Beleza? Não é interviu. Porque viu é do verbo ver e não do verbo vir. Tudo bem? Beleza. Se o policial, se ele intervier. Então, ó, você vai decoreba. Vai decoreba aqui, ó. Intervir. Você vai decorar o vir. Fechou? Nunca houve nada igual.
Tá errado porque eu tenho o quê? Ó? Ouve, neste caso, é do verbo ouvir. Aí ele nunca ouve nada igual. Nesse caso aqui, ó, seria nunca ouve nada igual. Porque neste caso estamos diante do verbo haver. Nunca existiu nada igual. Né? Então aqui, ó, valor que a gente chama de existencial. Ok? Espero que eles vão bem na prova. Opa! Espero que eles vão bem na prova. Eu espero que eles vão bem na prova. Perfeito, né? Aqui, ó, não temos nenhum problema. Nenhum probleminha. Eu espero, porque se não for vão é como? Que eles ir bem na prova, né? Eu espero que eles vão bem na prova, certo? Porque é uma relação de certeza, certo? Então, aqui eu tenho uma relação de certeza, eles vão bem na prova. E é isso que eu espero. Não sei se haverão novas oportunidades. Opa! Qual é o problema? Ó, presta atenção. Aqui também, obviamente, é o verbo haver. E você vai lembrar o seguinte, ó. O haver no sentido existencial, aqui já não é. Mas, ó. O haver existencial é impessoal. O que significa dizer que o haver existencial é impessoal? Ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então o problema aqui é concordância do verbo. Não sei se haverão novas oportunidades? Não. Não sei se haverá novas oportunidades. Beleza? Quando você as ver, fale com elas. Problemático. Por quê? Presta atenção, ó. Quando você as vir, não se esqueça de que o futuro do subjuntivo, presta atenção, ó. O futuro do subjuntivo do haver, do ver, é vir. Tá? Cuidado, porque esse erro aqui, ó, muito comum. E eu, como disse para vocês, o verbo vir é essencial. Fechou? Bora que só bora, bora que só bora. Vou reforçar a ideia. Se você, porventura, não se inscreveu, se inscreva. Se ainda não entrou no grupão, entre no grupão, não é grupal, é grupão. E se não me segue ainda no Instagram, me siga por lá. Bora que só bora, bora que só bora. Valeu demais da conta, galera. Eu falei que a Kate the Cat, Catoca the Catoca, não ia nos atrapalhar de forma tão profunda. Tá vendo? Ela ficou lá quietinha na dele. Bora que só bora, bora que só bora. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E eu te vejo na próxima.